Estamos vendo corpo e alma. Nas aulas passadas, nós vimos sobre os 4 elementos da natureza e apresentamos o 5º elemento, sendo ele aquela pessoa que possui informações do mundo superior a nível altíssimo e que ela nos repassa para que nós a seguimos e conseguimos evoluir a nossa consciência conforme a nossa missão aqui nesse mundo. Esta semana, no site universalista.org, eu encontrei uma matéria onde o físico Melvin Vapson, de uma das universidades do Reino Unido, está apresentando um experimento onde ele está para apresentar para a humanidade o 5º elemento. E o que seria, na proposta dele, esse 5º elemento? Seria as informações. Portanto, como a gente já vem dizendo em aulas passadas, que o mundo está cheio de informações do mundo superior, que nós estamos aqui com a missão de encontrá-las para a evolução de nossa consciência. Então, correlacionando essa descoberta do físico do Reino Unido com a nossa proposta do 5º elemento, estamos diante daquela pessoa que adquiriu informações do mundo superior, concentrou nela e se tornou o santo, o Tzaddik, o Yoga, o Nirvana, o Consciência X, que está nos repassando essas informações. Então ele é uma luz que ilumina o caminho para nós seguirmos e evoluir a nossa consciência também. Então essa pessoa que na nossa proposta, ela está concentrada das informações que está prestes a ser divulgadas como o 5º elemento da natureza. Então o que faz essa pessoa? Ele alquimiza a matéria. Ele transforma a matéria e faz com que ela retorne para o lugar de onde ela veio. Então o nosso processo foi assim, o adensamento do quântico, nós já vimos, através do bóson de Higgs. Agora é o contrário, é a quantificação do denso. E o que seria isso? Tudo que é matéria vai se transformar. Então, o fogo, o ar, a água, a terra, tudo que tem nela, ela vai se transformar e com isso vai estar voltando para o mundo sutil. Então, o fogo, parte desse fogo, ele vai se transformar em ar, em água, em terra. O ar, parte dele, vai se transformar em fogo, em água, em terra, e assim sucessivamente. Por quê? Porque tudo se transforma. E com respeito à essência da espiritualidade, da mesma forma. Porque nós vimos nessa proposta do cientista que as informações possuem massa. Ou seja, o mundo superior, para se revelar a nós, precisa se adensar, até mesmo as informações. Então, quando nós pegamos o fogo, o ar, a água e a terra, que são os 4 elementos, nós estamos pegando o mundo superior e começando a adensar ele. Em Gênesis 2:10, diz assim, ó, havia um rio saindo do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4. O que seria isso? O rio que sai do jardim, nós sabemos que o jardim é o mundo superior. Está em nossa consciência e não é físico. Então o rio que sai de lá e se divide em 4 é isso aqui, ó. Porque existe um rio que sai do mundo superior. Então o sutil
saindo de lá, desse mundo superior, que nós já vimos que nós não conhecemos, que é o Criador absoluto, ele se adensa e se divide em 4, fogo, ar, água e terra. É o Yod, Re, Vav, Re. E isso aqui está, então, em Gênesis 2:10, dizendo que ele vinha para regar o jardim. Ou seja, para nos dar vida, aquela força vital que nós precisamos para caminhar deste mundo. Então agora nós vamos para a próxima lousa entender um pouco mais sobre esse processo do quinto elemento. O trabalho que ele tem que fazer. Em nossa caminhada nós vamos encontrando obstáculos. E nós precisamos quebrar esses obstáculos. E essa pessoa que está cheia de informações do mundo superior, ele faz esse trabalho para nós. Ou seja, ele nos instrui, ele nos repassa as informações que ele recebeu e nós conseguimos então subir na escada da evolução. Então o trabalho dele é um trabalho de alquimizar a matéria, esses 4 elementos. Essa pessoa que está cheia de informações, essa pessoa que está transbordando de informações do mundo superior, ele é um alquimista. Então nós estamos apresentando, na nossa proposta, o quinto elemento como sendo a pessoa cheia de informações do mundo superior e que está nos repassando essas informações a fim de que nós evoluímos a nossa consciência. E na proposta do cientista, as informações possuem massa e que está prestes a ele apresentar elas como o quinto elemento da natureza. Vamos para a nossa lousa entender mais um pouco sobre esse processo. Então vamos focar na nossa lousa, onde nós vamos estar mostrando para vocês o que significa cada rabisco desse aqui. Então estão aqui representados terra, ar, água e o fogo. Esses 4 elementos, deles estão todos em nosso corpo, nós temos eles representando o nosso organismo vivo, eles são responsáveis pela nossa personalidade, um deles é mais forte em nós, predomina, e desses 4 elementos da matéria formam então as 72 personalidades de pessoas. Esses 4 elementos, eles são recursos para o nosso corpo, são recursos físicos. Eles nos dão a força vital para nós permanecermos nessa caminhada em busca da nossa evolução. E entre esses 4 elementos e o mundo superior, existe então um quinto elemento, que nós dissemos na aula passada, que ele é o homem da consciência evoluída, aquele que já está acima do materialismo. Então para ele o que é matéria já não tem mais importância, a não ser para usar ela para o benefício da evolução espiritual das demais pessoas. Então esse homem de consciência evoluída, ele é considerado então aquele Tzadik, o santo, aquele que Jesus disse, sede santo como eu sou santo, o iluminado, o yoga, aquele que alcançou o nirvana. Ele é uma força oposta ao nosso corpo, que é matéria, porque ele está nos puxando para o absoluto, para o que é espiritual, enquanto o nosso corpo, ele nos atrai para o materialismo, para o mundo inferior. Então, enquanto o nosso corpo é uma força de repulsão que quer nos segurar no que é material, ele é uma força de atração que quer nos levar para os mundos superiores. A força de repulsão quer nos segurar nesse mundo e a força de atração quer nos elevar. Nós temos que agir conforme o bem maior. E o bem maior é esse, da força da atração, que nos atrai para o mundo superior. A nossa alma e o nosso corpo é da mesma forma. Eles são de naturezas divergentes, porque ela está nos atraindo para nos levarmos ao mundo superior, enquanto o nosso corpo
quer permanecer nesse mundo inferior. O nosso corpo, ele tem duas funções: ocultar a luz superior e revelar a luz superior. Para isso, nós precisamos nos preparar, porque enquanto nós não estivermos preparados, nós estamos ocultando as fases da luz superior, da essência do Criador. Quando nós nos preparamos, fazemos um trabalho com o nosso interior, fazemos uma transformação do nosso eu inferior para o eu superior, encontramos o nosso eu divino, então nós começamos a revelar a luz. Assim como nosso corpo é um filtro para ocultar essa luz enquanto nós não estivermos preparados para recebê-la, o universo como um todo, ele também é um filtro. Quando nós colocamos o universo, nós estamos colocando também todos os títulos que damos a Deus. Todos os 72 nomes de Deus, todas as manifestações angelicais, tudo isso são filtros para ocultar a luz, a essência do Criador, o absoluto, para que nós não sejamos consumidos ao recebê-la. Então está aqui o mundo inferior tentando nos segurar. E o mundo superior, ele está nos esperando. Nós temos que fazer esse trabalho interior. Mudar as nossas atitudes. Aqui nós temos um exemplo. Uma pessoa que diz que colocou a sua vida, os seus problemas na mão do Criador, na mão de Deus, ele está esperando, ele não está trabalhando. É um típico ser desse tripé que é o ter, ser e poder. Ele quer tudo, ele fica esperando, mas isso é errado. Nós temos que fazer diferente, nós temos que pensar, falar e agir. Então o puro pensar, o puro falar e a ação correspondente para o bem maior. Quando nós fazemos isso, nós estamos transformando o nosso eu inferior em eu superior. Nós fazemos um trabalho, nós transmutamos a nossa energia negativa em energia positiva. Porque nós temos em nós os nossos traços de caráteres inatos, que são aqueles que nós nascemos com eles. A ética, a humildade, a empatia, tudo isso a gente nasce com ela. Porém, ela precisa ser aperfeiçoada. Nós estamos com ela desde a infância, mas nós precisamos aperfeiçoar. Para isso é preciso o nosso agir, porque se nós ficarmos esperando, não acontece nada. Também existem os traços de caráteres que nós vamos adquirindo na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, no grupo que nós nos reunimos. Então nós vamos adquirindo caráteres que vêm de outras pessoas e vai sendo embutido em nós. Então a nossa personalidade tem parte que nós nascemos com ela e tem parte que nós criamos para nós. E muitas vezes esses traços de caráteres que vêm de outros, eles vêm como energia negativa. Por isso nós precisamos transmutar essa energia negativa em energia positiva. E isso é correspondente ao maior desafio da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando nossos traços de caráteres que nós adquirimos um a um, e com isso nós estamos eliminando o nosso ego. Porque esses traços de caráteres com energia negativa é correspondente ao nosso ego. Então nós vamos anular o nosso ego. Quando nós anulamos o nosso ego, nós estamos quebrando os obstáculos. Esses obstáculos, eles obstruem a luz. Eles obstruem a essência divina que chega até nós. Então eles formam a sombra. Quanto maior esse obstáculo, maior a sombra. Quanto menor, menor a sombra. Mas se nós eliminarmos eles de uma vez, nós estaremos fazendo com que a luz passe direto e seja revelada. Então a luz aparece. Quando nós fazemos esse trabalho, então, que nós colocamos a luz nesse mundo, nós estamos nos transformando nesse quinto elemento. Porque nós estamos mostrando à humanidade a nossa espiritualidade. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Quando nós fazemos isso, nós estamos elevando tudo que existe
de criação, tudo que existe no sistema criacional que o Absoluto colocou para ser o filtro. Então tudo aquilo que ele está usando para ser filtro precisa se elevar, precisa retornar. Então esse aqui é o trabalho, porque quando os 4 elementos se tornaram o que são, matéria, o que aconteceu? Foi o quântico que se adensou. O processo foi através do bóson de Higgs. E agora precisa voltar. E esse voltar é o nosso trabalhar. Quando nós trabalhamos, nós estamos elevando o inanimado, o vegetal, o animal e o humano. Então tudo que é matéria-prima precisa ser elevado. O vegetal, ele eleva o inanimado, porque ele se alimenta do que é mineral. E o animal se alimenta do vegetal e também do mineral. Nós, humanos, nos alimentamos dos animais, nos alimentamos dos vegetais e também dos minerais que existem no solo. Quando a gente faz isso, nós estamos elevando toda a matéria-prima que o Criador está usando como filtros e fazendo com que tudo que tem consciência retorne para o Absoluto. Essas matérias-primas que nós citamos, ela tem consciência, mas não tem o que nós temos, que é a consciência de estarmos conscientes. Nós temos uma alma que está precisando ser revelada pelo nosso corpo. Enquanto o que é matéria inanimado, o que é matéria vegetal e o que é animal, eles têm instintos, eles vibram, mas eles não têm o que nós temos, que é a alma. Então, a nossa lousa está mostrando que no centro dela tem um quadro com a palavra escolhas. A nossa alma, ela é um molde para o nosso corpo. Então o nosso corpo é como se fosse uma roupa para a nossa alma. Essa roupa, ela vai estar no formato da nossa alma conforme as nossas escolhas. Porque nós podemos escolher o que é negativo ou o que é positivo. A matéria é flexível, então ela se molda. Essas escolhas, muitas delas, são essas que a gente vai buscando no decorrer da nossa vida, no nosso caminhar. Mas tem escolhas que estão aqui, ó. Elas estão conosco desde a infância. Então, o nosso objetivo não é ficar nos quebrando a cabeça por que eu fiz tal escolha. O nosso objetivo é descobrir a finalidade daquela escolha. O que nós vamos fazer com aquilo que escolhemos, com aquilo que nascemos com ele. Nós nascemos com um perfil de ser caridoso e não estamos com ele aperfeiçoado. Então a finalidade é aperfeiçoar e praticar ele. Se nós somos generosos, da mesma forma. Agora, se nós encontramos um caráter pelo meio do caminho, esse tem que ser transmutado, porque se ele nos trouxe energia negativa, ele tem que ser transformado em energias positivas. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Quando nós descobrimos a finalidade das nossas escolhas, que essas escolhas estão aqui, já na nossa alma, nos mundos superiores, quando nós fazemos esse trabalho, nós estamos anulando o nosso ego e fazendo com que a luz seja revelada. Então hoje nós vimos que o melhor processo é o fazer, é o agir. Se nós estivermos aqui nesse esperar, ter, ser e poder, isso aqui não vai nos dar retorno, não vai fazer com que a gente elimine esse ego que está ali, e os obstáculos vão continuar. Esses obstáculos aqui são do materialismo. Obstáculos são momentâneos e logo vão ser esquecidos. Eles, como eu já disse, estão obstruindo a luz com a sua sombra. Se nós fizermos esse trabalho aqui, do puro pensar, puro falar e o agir corretamente, nós estaremos eliminando então os obstáculos que tem ali. Vamos ver mais sobre esse assunto na próxima aula.